Você sabe diferenciar três tipos de lesões costumeiramente apresentadas na rotina médico-legal criminal e também na assistência? É importante a gente saber diferenciar porque, querendo ou não, diferenciar tipos de lesões é fazer um diagnóstico de lesões, né? E nós precisamos fazer os diagnósticos adequadamente para não ter nenhum tipo de confusão. E isso também é importante em provas, claro. Vamos diferenciar lesões contusas, lesões incisas ou cortantes e pérfuro-contusas, certo? Lesões contusas são aquelas de aspecto irregular, são causadas por instrumentos contundentes, podem ser objetos anteparos, né? O solo é um instrumento contundente, um punho cerrado é um instrumento contundente. Então a gente tem diversos aspectos, a gente pode classificar, dependendo da referência, lesões superficiais, lesões profundas. Então lesão superficial, uma escoriação, né? Uma tumefação, uma equimose. Uma lesão profunda, uma fratura, né? uma rotura visceral. Então a gente tem uma lesão com características de bordas irregulares, pouco sangrante, pelo menos externamente, né? E que tem uma variedade muito grande de apresentação. A gente pode classificar de diversas formas essas feridas, né? As feridas incisas, por sua vez, elas se diferenciam sobremaneira das feridas contusas. Elas são causadas por instrumentos cortantes. Elas agem por pressão e deslizamento, né? É só pensar no instrumento cortante como ele age. Então ele tem algumas características, ele tem bordas regulares, ele não tem traves de tecido conjuntivo conectando bordas de lesão, ao contrário do que uma lesão contusa pode ter quando ela é aberta, quando tem rompimento do tecido. Então na ferida incisa a gente vai ter isso, não vai ter trave de tecido conjuntivo. Ela tem um comprimento, né, maior que a profundidade dessa lesão. Normalmente ela é mais sangrante, né, e tem ângulos agudos nas suas bordas. Pode inclusive ter cauda de escoriação, que é aquele trajeto, aquele sinal que indica pra gente por onde o instrumento cortante saiu, né? Então causa uma borda escoriativa no final. Então a gente tem como diferenciar essas dois tipos de lesões, que por sua vez são lesões simples do ponto de vista didático, né, na traumatologia. As pérfuro-contusas, elas são lesões mistas, elas juntam aspectos das feridas perfurantes e as feridas punctórias, e as contusas. São aquelas tipicamente causadas por projéteis de arma de fogo. Então você vai ter ali um componente de perfuração e de contusão muito intimamente associado com a energia cinética que está envolvida. Então você vai ter, às vezes, um orifício, quando se trata de projétil de arma de fogo, na imensa maioria das vezes, está falando de um orifício de entrada, um orifício de saída. Um orifício de entrada com bordas invertidas, ou seja, de fora para dentro. Tem uma auréola equimótica, componente contundente dessa lesão, né? Na sua borda, o projétil ele causa uma contusão, aí fica aquele arrochamento na borda da lesão. A depender do local que atinge, pode ser mais sangrante, menos sangrante, mas normalmente é sangrante. O orifício de saída, ele tem as bordas são evertidas, é só pensar na dinâmica, né, da entrada do projétil. Ele entra por dentro, por fora, e na hora que ele sai, ele está abrindo o tecido. Então as bordas são evertidas. E também pode ser sangrante, né? Tem um aspecto mais irregular, né? Não tem auréola equimótica, não vai ter zona de tatuagem, que dependendo da distância do disparo, é uma característica do orifício de entrada e permite inferir, né, essa distância. Então a gente consegue diferenciar esses três tipos de lesões que são muito comuns e que podem eventualmente gerar confusão, né? A gente precisa entender que nem toda lesão é ferida corto-contusa, como a gente vê e muitas vezes ouve na prática, né? Principalmente na assistência. Na medicina legal criminal a gente
diferencia e estuda muito essa diferenciação, mas na assistência às vezes isso não acontece. E é muito importante a gente diferenciar. Então eu peço para você se inscrever aqui no canal, não paga nada e você me ajuda a propagar o conhecimento médico legal. Curta esse vídeo aqui para que outras pessoas conheçam meu trabalho e ative o sininho para você ficar sabendo quando é que eu solto um novo vídeo, certo? Até a próxima.